No dia a dia dos relacionamentos familiares, é comum nos esquecermos de alguns princípios básicos para se viver saudavelmente. Conflitos, desentendimentos constantes, ausência de diálogo, brigas, indiferença, frieza, ressentimentos e mágoas. Tudo isso são sintomas claros de que o ambiente familiar não vai bem ou que algo está faltando nesse ambiente familiar. Eu quero trazer para você um dos princípios da Palavra de Deus para nos nortear na nossa vida familiar e que pode ser um remédio de cura para os relacionamentos familiares. Esse princípio é o perdão. Acompanhe comigo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, um diálogo entre Pedro e Jesus. Diz assim o texto bíblico: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de meditar na Tua Palavra, especialmente neste mês em que estamos meditando sobre família, um projeto na qual o Senhor tem para cada um de nós essa vida familiar saudável com base nos princípios da Palavra de Deus. Fala conosco nesse tempo e dá-nos a inspiração e a iluminação no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que um dos maiores desafios de se viver a fé cristã é o exercício do perdão. A falta de perdão tem destruído grandes amizades, atrapalhado a saúde de vários relacionamentos, especialmente na família. Seja talvez por algo grave que alguém tenha cometido ou pelo acúmulo de pequenas coisas, pequenas atitudes e hábitos no dia a dia. Eu me lembro do exemplo do reverendo Matias Quintela de Souza, conhecido de muitos de vocês. Ele sempre disse que existem mágoas e ressentimentos que ao longo do caminho a gente vai acumulando nos nossos bolsos como se fossem pequenas pedras, que inicialmente parecem insignificantes e leves, eu vou levando isso, mas que somado a tantas outras pedrinhas que vão entrando no bolso ao longo da vida, o bolso vai ficando pesado e vai tornando o nosso caminhar bem desconfortável. Isso é um fato. Nós decepcionamos as pessoas e as pessoas também nos decepcionam. As pessoas, no dia a dia, são como ladrões da nossa alegria. Sofremos mais por causa das pessoas, por causa de pessoas, do que por causa de circunstâncias adversas. E nós acabamos nos tornando pessoas intolerantes aos erros dos outros, ou facilmente nós rompemos os relacionamentos ou caminhamos amargamente ao lado de pessoas que nos magoaram ou que nós magoamos. Um outro amigo, o reverendo Antônio Carlos Barro, ele certa vez disse uma frase bem interessante. Ele disse assim: o perdão é o instrumento dado por Deus para tornar possível nossa convivência com o outro. Um autor cristão que escreveu muitos livros bons, best-sellers, chamado Max Lucado, ele também afirmou o seguinte: sem perdão, a amargura é tudo o que resta. Querendo acrescentar um pouquinho, além da amargura, a inabilidade de lidarmos com os pequenos erros ou defeitos dos outros também é o que resta, que acaba tornando as pessoas hipersensíveis a qualquer atitude, é um reflexo de uma quebra de relacionamento. O texto que nós lemos aqui e estamos meditando é um diálogo interessante entre Jesus e Pedro. E o que Jesus quer dizer com essa afirmação? Que nós devemos contar quantas vezes nós perdoamos uma pessoa?
70 vezes 7, ou seja, 490 vezes, e depois disso nós estamos isentos de perdoar aquela pessoa, porque eu perdoei, cheguei a este número? Na verdade, Pedro ele tomou a iniciativa de uma resposta ou de uma afirmação até generosa, 7 vezes. Entretanto, Jesus corrige Pedro e surpreende a todos quando responde 70 vezes 7. Nós não devemos interpretar esse texto ao pé da letra, um número ao pé da letra, mas devemos entender que o número 7, a partir do simbolismo que traz em si, o número 7 na Bíblia, ele tem um significado de totalidade, plenitude, complementação, e que nós devemos aprender nesse trecho que não nos cabe colocar limites para o perdão. O limite, o princípio é sempre a compaixão. Eu quero trazer 3 rápidas considerações sobre esse texto. O primeiro é que o perdão é um exercício contínuo e diário. O perdão, sendo exercitado diariamente, ele torna a convivência suportável. Perdoar 70 vezes 7 aqueles que nos ofendem é oferecer o perdão todas as vezes, como resposta às ofensas. Isso é fácil? Claro que não. Por isso, é um exercício além da nossa conta. Um outro autor muito famoso, C.S. Lewis, ele afirmou o seguinte: o perdão vai além da justiça humana. É perdoar aquelas pessoas, aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Quero trazer para você também uma segunda consideração nesse texto. Perdoar e ser perdoado, esse também é um exercício. Aqui nós consideramos quem nos ofendeu e quem nós ofendemos. Receber perdão e perdoar é um ato de pura graça. Veja uma outra frase interessante que o C.S. Lewis, esse que eu citei há pouco, também disse uma outra frase interessante. Ele disse: ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. E lendo essa frase, citando essa frase do C.S. Lewis, me vem à memória um exemplo desse princípio que o C.S. Lewis trouxe, bem interessante para nós entendermos quando oferecer desculpa e quando oferecer o perdão. Imagina só que eu tenha feito um compromisso com você em determinado horário e eu chego atrasado, 1 hora de atraso, você ali esperando, furioso comigo, não sabendo o que aconteceu ou até preocupado. E eu chego a você e digo o seguinte: meu amigo, minha amiga, me desculpa. Me desculpa porque eu saí com tempo suficiente para chegar aqui, mas você não imagina o que aconteceu. O pneu do carro furou, infelizmente meu step não estava funcionando, não estava bom, também estava murcho, e meu celular não tinha bateria, não tinha como te avisar. Enfim, não consegui chegar e eu fiz tudo para que pudesse chegar e não consegui. Me desculpe, ou seja, não me culpe pelo atraso, porque as circunstâncias foram maiores do que eu poderia imaginar. Então esse é um caso de quando nós oferecemos a desculpa. A pessoa não teve culpa. Agora, você imagina que eu chego 1 hora atrasado, você ali esperando, cansado, chateado, e eu digo assim: meu amigo, minha amiga, me perdoa. Pelo meu atraso não tem desculpa. Eu tenho culpa. Eu estava assistindo um jogo de futebol antes do nosso compromisso e chegou os 45 do segundo tempo, teve prorrogação, teve pênaltis e eu não aguentei e fiquei lá até o final. Por conta disso eu atrasei. Isso foi uma falha do meu caráter. Portanto, me perdoe, porque eu não mereço desculpa. Só o perdão pode curar essa mágoa que eu lhe causei.
Interessante, né? Essa ilustração para nós entendermos o que é desculpa e o que é perdão. Muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nós somos feridos e nós ferimos. E o que Jesus nos traz com esse princípio de perdoarmos sempre, de sempre exercermos compaixão, é quando nós trazemos ao nosso coração de que nós fomos perdoados por algo indesculpável. Indesculpável. Eu quero trazer agora para você a terceira consideração nessa meditação. O perdão deve vir acompanhado de mudanças de atitude. O pastor Tim Keller, ele também faz uma afirmação para fazer com que a gente pense nesse princípio. Ele disse o seguinte: se o perdão e a salvação são reais para você, a sua vida testemunhará deles. Há pouco eu contei essa ilustração sobre a diferença entre a desculpa e o perdão. São situações completamente diferentes. A desculpa soluciona ali, explica a situação, o mal-estar que aconteceu. Mas o perdão, ele nasce de um arrependimento. Um perdão verdadeiro nasce de quando uma pessoa realmente se quebranta pelo erro que ela fez e ela então pede essa absolvição. Perdoar é não julgar. Perdoar é você sair da posição de julgador, de juiz. O exercício do perdão está intimamente ligado a quando Jesus diz: não julguem, não julguem. Porque com o mesmo parâmetro que você julgar, você será julgado. O que Jesus está dizendo, contrariamente a isso, é: perdoem. 70 vezes 7, ou isso como uma hipérbole, Jesus está dizendo: perdoe sempre. Porque isso será um testemunho de alguém que já foi perdoado. Só perdoa quem já experimentou o perdão. Só perdoa quem já atravessou um quebrantamento, percebeu que também, em muitos momentos, foi ofensor, não só uns com os outros, mas ofendia a Deus por conta do meu pecado. E esse Deus que havia dito que quem pecasse morreria, pagaria com a sua própria morte pelo seu pecado, esse Deus nos perdoa em Jesus, nos poupa dessa morte, ao contrário, nos oferece o perdão e a vida. Esse é o nosso caminho. Esse é o remédio para a cura dos relacionamentos. Perdoar é ter compaixão. E só podemos exercer essa compaixão quando nós olhamos para nós e percebemos que há um Deus que nos perdoou com muita compaixão. Jesus, ele encerra essa conversa contando uma parábola, e com essa parábola eu encerro a nossa mensagem. Jesus, ele continuou dizendo, versículo 23 em diante: por isso, disse Jesus, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, um igual a ele, que lhe devia 100 denários apenas. Ou seja, comparado à dívida que o outro tinha, era algo muito inferior, muito inferior. 100 denários, diz aqui o texto. Diz o texto aqui, agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indagando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Em Cristo, todos nós somos perdoados. E quando experimentamos o seu perdão, nós também somos chamados a exercer o mesmo perdão, a mesma compaixão uns com os outros. Encerro fazendo a última citação do pastor Timothy Keller. Ele disse, o Deus de amor e perdão pode perdoar e restaurar qualquer e todo tipo de pecado, não importa quem nós somos e também o que fizemos. Que Deus nos abençoe.